Ele está no meio de nós. Glória a vós, Senhor. Senhor, ensina-nos a rezar, como também, estava bom, aí aumentou demais, como também João ensinou a seus discípulos. Pronto. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você dá um pouquinho, se está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha Vicente Pison. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 11, 1 a 4. Lucas 11 vai falar do Pai Nosso. Mateus 6 também. Se você ler, hoje aqui é Lucas 11, se você ler Mateus 6 em casa, é diferente o Pai Nosso. O Pai Nosso que a gente reza não é esse aqui de Lucas, é o de Mateus. É o que eu sempre digo para vocês lerem, mas pouca gente lê. Então são dois Pai Nossos. O que a gente reza na igreja é o de Mateus, não é esse. Esse aqui é mais resumido. Começa assim: um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Não diz o lugar onde ele estava rezando. Ele se afastava para rezar. Ontem teve o Marta e Maria. Maria ficava rezando. Marta fazendo as coisas. A maioria dos cristãos hoje são tudo Marta. Pouca gente reza mesmo e coloca a oração no centro. Mas Jesus rezava. Ele passava às vezes a noite toda em oração. Então, em Lucas principalmente, Lucas é o evangelista que mais fala que Jesus reza. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, é um discípulo, também não fala quem é, que pede para o Senhor ensinar ele a rezar, ou a eles a rezarem, né? Ensina-nos, no plural, né? Como também João, aqui é João Batista, ensinou seus discípulos. João Batista tinha discípulos. A tradição diz que João Evangelista e André eram discípulos de João Batista, antes de se tornarem discípulos de Jesus e apóstolos. E é justamente André que vai chamar Pedro, no Evangelho de João. Então ele pede para Jesus ensiná-los a rezar. Se pede é porque não sabe. Hoje também eu acho que pouca gente sabe, né? Jesus respondeu: quando rezardes, dizei. Aí aqui é o Pai Nosso em Lucas, bem mais simples, menor do que o Pai Nosso que a gente reza. Pai, começa do mesmo jeito. Deus é Pai. Difícil é entender, porque quando acontece alguma coisa as pessoas esquecem que Deus é Pai, né? Porque se é Pai, Ele cuida, mesmo na dificuldade. As pessoas esquecem, né? Santificado seja o teu nome. A primeira coisa que te deve dizer em relação a Deus não é pedir, que a gente entra na igreja para pedir, mas não é isso que está no Pai Nosso. A primeira coisa é santificar, não que Deus precisa ser santificado, louvar a Deus, agradecer, reconhecer a santidade de Deus. Também não sei se a gente faz. A gente decorou o Pai Nosso, mas se prestar atenção no Pai Nosso, pouca gente vive, né? Dentro da igreja que eu estou dizendo, né? Fora da igreja mais ainda.
Primeira coisa é santificar a Deus, glorificar a Deus. Não é pedir, é agradecer. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é o próprio Deus. Na cultura de Jesus, o nome representa a pessoa. Não é só um nome. É sempre uma pessoa. Depois, venha o teu reino. Não é o meu reino, nem é o que eu quero. De novo, não peço nada ainda. O primeiro pedido é para vir o reino de Deus, não o meu reino, não o que eu quero, não o que eu estou pedindo. Depois é que vem o pedido, aí Lucas já entra, dá-nos a cada dia o pão. Você vê que é muito mais resumido que Mateus. Mateus é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. E não tem. Assim na terra como no céu, também aqui não tem. Aí tem, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, também tem em Mateus. Aí você pede o pão, também não é para pedir, te pede tudo, né? Primeira coisa é pedir o que a gente necessita para subsistência. Não é luxo, nem riqueza, nada disso é para pedir, né? E é o que a gente precisa cada dia. Hoje, está precisando do que para sobreviver, para subsistência? É isso, então pronto. E a terceira coisa, primeiro é glorificar a Deus, depois de pedir que venha o reino dele. O reino dele, não o nosso reino. Depois, o pedido é esse. E a gente enche Deus de pedido, né? Depois, perdoa-nos os nossos pecados. Aí pede perdão, principalmente a confissão. Também pouca gente vem confessar. Perder o sentido da confissão. Perdoa-nos os nossos pecados. E a confissão tem que ter matéria de confissão, pedir perdão. Primeiro estar arrependido, pedir perdão, prometer não pecar mais, receber a absolvição e cumprir a penitência. Para estar perdoado, tem que fazer tudo isso, né? Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos. Isso significa que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Isso está em Mateus também, que é o que a gente reza. Quer dizer, se eu vier pedir perdão, e eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Porque é o Pai Nosso, né? Pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Todo mundo peca, com exceção de Maria e Jesus. Que nunca pecaram foi Maria e Jesus. Você peca, todo mundo, todo santo, o cabo mais santo do mundo pecou. São José, São Francisco, todo mundo pecou. E nós estamos vivos pecando. Impaciência, murmuração, isso, aquilo outro. Por isso precisamos pedir perdão. E precisamos perdoar, se a gente quer ter o pecado perdoado. E no fim, não nos deixes cair em tentação. Também pouca gente entende e vive, né? A gente não pede para tirar a tentação. Não sei se já prestou atenção, né? Eu já falei várias vezes. Pede para não cair em tentação, porque a tentação vai existir sempre. Jesus foi tentado, eu vou ser também. Simples. Eu peço para não cair na tentação. Não é para tirar a tentação. A maioria das pessoas pede para Deus tirar a tentação. Ou a aprovação, ou o sofrimento, ou isso, ou aquilo. Mas não é isso, Pai Nosso. Então, o que a gente entende é que a gente reza o Pai Nosso, decorou o Pai Nosso, mas não vive. E se prestar atenção, estou falando para todo mundo, viu? Para você, para mim, para quem está em casa, ó. Muita gente em casa aí. A maioria não vive. Pode ter raiva de mim, eu acho é bom. A maioria não vive, Pai Nosso. Porque não vive o que está aqui, né? A gente decorou o Pai Nosso. Pai Nosso, está no céu, santificado, né? Mas viver mesmo do jeito que eu estou explicando, pouca gente vive. A gente sempre pede mais do que devia, pede para tirar a tentação quando não é, pede para tirar a aprovação quando não é para tirar. É para não cair na tentação, não é para tirar a tentação, né? Então é bom a gente pensar, né? A gente tem cabeça para pensar, né?
Não adianta ficar só rezando, decorando. É mais importante viver. Aí tem a carta de Paulo aos Gálatas, que está sendo lida essa semana. Uma carta pequenininha, 6 capítulos. Pode ler, mas católico não lê, né? São 6 capítulos, a carta de Paulo aos Gálatas. Pois bem, o que ele está falando aqui? No começo ele falou da conversão dele. Se converteu, aí foi para o deserto, rezou 3 anos e começou a pregar em Damasco. Aí continuando, irmãos, 14 anos mais tarde, depois que ele se converte, 3 anos depois ele vai a Jerusalém e encontra com os apóstolos. Aí ficou 14 anos sem ir a Jerusalém, aí voltou a Jerusalém. Jerusalém por quê? Porque lá estava Pedro, Tiago e João, que eram os 3 que mandavam lá em Jerusalém. O mais importante era Tiago, não era Pedro. Pedro vai ser importante em Roma, onde ele vai morrer no ano 67. E é o primeiro Papa. Mas Jerusalém não era ele que mandava, era Tiago, que era primo de Jesus. E João vai morrer em Éfeso, no norte, na Turquia, né? Nessa época os 3 estavam em Jerusalém. Também estão no primeiro concílio da igreja, né? O último concílio é o Vaticano II, que teve em 60 a 65. E hoje está tendo um sínodo, né? O primeiro concílio foi em Jerusalém, está lá em Atos 15. Quem estava lá? Pedro, Tiago, João, Paulo, eles aqui. O que foi tratado no Vaticano II tem nada a ver com o que foi tratado em Jerusalém, que foi o primeiro. Eram outros assuntos. O primeiro assunto que foi tratado em Jerusalém foi a convivência entre o cristão vindo do paganismo e o cristão vindo do judaísmo. É isso que Paulo vai falar aqui. Porque para entender, tem que entender isso que eu estou colocando. Subi de novo a Jerusalém com Barnabé. Barnabé era o companheiro de Paulo, da missão. Ele vai receber a fé da avó dele. Engraçado que está na carta dele, né? Foi a avó que ensinou a ele, né? Minha avó também me ensinou, né? Não sei se eu aprendi muito não, mas... Levou também Tito. Carta de Paulo a Tito, outro discípulo que acompanhou Paulo na missão. Ele vai escrever, o Barnabé está em Atos. Além de Barnabé tem Timóteo, né? Quem educou, a avó que educou foi Barnabé, não, foi Timóteo, né? Confundi aí. Mas aqui ele vai com Barnabé e Tito. Pois bem, fui lá, Paulo vai de Jerusalém, por quê? Por causa de uma revelação. Ele já tinha tido uma revelação quando ele se converte, em Atos 9, 26. Aqui tem outra revelação de Deus. Uma revelação mesmo, porque hoje tem muita gente na internet dizendo que tem revelação, não é nada. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho. O mais importante é o evangelho, que quer dizer a palavra grega, angelion. Ou el, quer dizer bom, ou boa. Angelion, anjo, vem daí, notícia. O anjo é o que traz a notícia. O evangelho é a boa notícia. A boa notícia é nosso Senhor Jesus Cristo. Expus-lhes o evangelho que tenham pregado entre os pagãos. Pronto, aqui é o problema. Paulo pregou o evangelho para os pagãos, por gente que não era judeu. Lá eram 2 tipos de gente. Os judeus, Jesus era judeu, e os pagãos. Pagãos é quem não era judeu, qualquer outro povo. Romano, grego, tudo era pagão. Habitante da Capadócia, da Listra, da Ásia, disso, daquilo, tudo era pagão. Quem não era judeu era pagão. Paulo foi pregar para os pagãos, para o mundão da época. Pedro ficou pregando para os judeus. Aí vai haver um problema aqui, nessa pregação dos 2. E Paulo vai falar qual é o problema. Expus-lhes o evangelho que tenham pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja. Então ele foi dizer lá para os líderes, Pedro, Tiago e João, eu estou pregando para o mundo, para os pagãos, e vocês estão pregando para os judeus, aqui em Jerusalém.
para não acontecer estivesse eu correndo em vão. Ele foi lá falar o que ele estava fazendo, para depois não ser censurado. Ou tivesse corrida em vão, né? Para depois dizer que não, vá mais não, pode mais ir não. Então ele foi lá dizer, eu estou pregando lá no mundo, no mundão. Pelo contrário, aí o que é que os três disseram? Pedro, Tiago e João aceitaram. Eles eram os líderes da igreja, né? Então Pedro foi lá falar com os líderes. Viram, Pedro, Tiago e João, eles viram que a evangelização dos pagãos, que Paulo estava fazendo, foi confiada a Paulo. Deus confiou a Paulo a evangelização do mundo, dos pagãos. E a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. Pronto. Paulo pregava para os pagãos, grego, romano, os outros. Pedro, Tiago e João, não só Pedro, pregavam para os judeus. Pois bem. De fato, escreve ele, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, e Pedro já é papa aqui, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Está dividido. Paulo vai para os pagãos, Pedro fica com os judeus. Reconhecendo a graça que me foi dada, então, Pedro, Tiago e João reconheceram que realmente Paulo tinha essa graça de anunciar para os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, coloca Tiago na frente, porque Tiago é quem manda, não é Pedro. Cefas é Pedro, mas não é ele quem manda. Considerados as colunas da igreja, eram quem mandava na igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Então eles entraram em acordo, né? Paulo vai pregar lá no mundão e eles ficam em Jerusalém, né? Lá em Israel. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. Estão entendendo essa história ou não? Pronto. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. Aí disseram a Paulo, ó, pode pregar lá para os pagãos, mas cuida dos pobres. Tá? Cuida dos pobres. Isso procurei fazer sempre, com toda a solicitude. E Paulo disse, eu estou fazendo. Eu estou cuidando dos pobres. O problema vai começar aqui, no versículo 11. Mas, quando Pedro chegou a Antioquia, saiu de Jerusalém, foi para uma cidade lá no norte, Antioquia. Opus-me a ele abertamente. Paulo se voltou contra Pedro. Ah, na igreja não tem isso não. Não está escutando não. Paulo ficou contra Pedro, brigou com Pedro. Opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Paulo censurou o Papa da época. Deu um carão em Pedro. Quem? Paulo. Por quê? Ele vai explicar. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Em Antioquia, Pedro, quando chegou lá, começou a jantar, a almoçar com os pagãos. Aí, quando os discípulos de Tiago chegaram lá, ele deixou os pagãos, covardemente, e passou a andar só com os judeus. Então, quando ele chegou em Antioquia, ele falava com os gentios, com os pagãos, e quando os emissários de Tiago chegaram lá, ele não quis mais saber de pagão, ficou só com o judeu. Depois que eles chegaram, Pedro começou a esquivar-se e afastar-se, por medo dos judeus. Pedro teve medo de desagradar a Tiago. Ora, mas se eles tinham dito que Paulo podia pregar para os pagãos, por que ele não podia falar com os pagãos? Podia. E ele começou a falar com os pagãos. Mas quando chegou os outros, ele se esquivou, teve medo, deixou de falar com os pagãos e ficou só do lado dos judeus. Os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação. Paulo diz que
Pedro foi dissimulado, ou seja, fingido. Chamou o Papa de fingido. A ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia dele. Chamou o Papa de hipócrita. Quem? Paulo. É só você ler a carta, eu estou explicando a carta. Pedro foi hipócrita? Foi. Foi dissimulado? Foi. Porque se ele tinha dado a autorização do outro pregar para o pagão, por que ele não podia falar com o pagão? Claro que podia. É pelo respeito humano, porque chegou os outros amigos dele e teve medo. Muita gente faz isso, né? Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos. Aí Paulo vai falar bem claro aqui. Se tu que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viver como judeus? Ou seja, tu és um hipócrita. Dou maior valor a Paulo, maior valor, que fala assim, ó, olhando nos olhos, não tem medo não. Se fosse hoje, estava excomungado, tranquilamente. Mas falou. Na época não tinha excomunhão ainda. Chamou Pedro de dissimulado, hipócrita, mentiroso, falso, na frente de todo mundo. E Pedro foi. Foi dissimulado, hipócrita, mentiroso e falso. Teve medo. O evangelho é para todo mundo, não é só para judeu. Imagina se fosse pregar só para judeu. Nenhum de nós aqui era convertido, eu não sou judeu. O evangelho chegou a mim porque Paulo pregou para todo mundo. Aí chegou até o Brasil depois. Senão ficava só com os judeus. Então a verdade tem que ser dita. E Paulo falou a verdade para o Papa lá na época, viu? É bom a gente saber disso. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima.